Como passou rápido, né, gente? Graças a Deus, né? Ó, o pessoal começou a entrar. Oi, Shirley, boa noite, querida, tudo bem? João, sejam bem-vindos. Thaís, Júlia, Tônia, bacana. Douglas, sejam todos bem-vindos, queridos. Estamos terminando um ano aí com uma sensação muito boa, muito positiva, sabe? A gente voltou a ter eventos presenciais, isso foi de grande ganho pessoal, sabe? Ganho científico para todos nós. A gente teve o nosso congresso agora em novembro brasileiro, depois de 2 anos sem congresso. A gente teve um congresso com 1.500 pessoas em São Paulo. Foi muita discussão, foi muito bom, né? E aquela coisa que as pessoas não comentam, né? A gente aprende muitas vezes mais batendo papo no corredor com outro colega do que dentro da sala de aula. Esse contato, essa proximidade, isso faz, nossa, toda a diferença do mundo, tá? Então, vou reafirmar para vocês que eu estou ansiosíssimo para que ano que vem a gente volte a ter nossas palestras mensais, que a gente possa reunir vocês e reunir seus familiares, né? Acho muito importante isso, tá? Então, ano que vem essa é uma das grandes metas, tá? Esse final de semana passado, eu queria dividir com vocês que eu tive em Cuiabá, a convite do Dr. Juliano Canavarros, que é o presidente do capítulo Mato Grosso, e tivemos um evento lá maravilhoso, gente, fazendo 8 cirurgiões do Brasil inteiro, 7 cirurgiões, fomos lá e fizemos 7 cirurgias revisionais, e foi muito gratificante, sabe, porque a gente consegue transmitir para o Brasil inteiro a técnica, as dificuldades, as mudanças de cirurgia, né? Para quem não sabe, essa palavra revisional quer dizer eu já fiz uma cirurgia, vou transformar em outra. Às vezes a pessoa fez, sei lá, um sleeve, por exemplo, e começou a ter refluxo ou não teve perda de peso adequada, você tem chance de transformar isso em outras cirurgias, né? Então, isso é uma coisa que está muito forte esse ano. Deixar a Michelle entrar aqui. Isso é uma coisa que está muito forte esse ano, são as cirurgias revisionais, foi um tema muito forte no Congresso, e é um tema de várias discussões que nós temos nas nossas lives da sociedade, para falar sobre cirurgia revisional, que a gente nunca pode esquecer essa possibilidade. Boa noite. Né? Oi, Michele, tudo bem, querida? Tudo bem? Bem-vinda. Tá dando microfonia. Eu tô aparecendo no Facebook? Eu não sei se caiu aqui, se é impressão minha. Michele, só que está dando um pouquinho de microfonia. Talvez você tenha que abaixar o volume lá do Zoom, do Facebook, para a gente escutar melhor aqui no Instagram. Ai, Jesus. Tá? Eu acho que aí talvez... Oi, doutor. Oi, tá tudo certinho? Estamos te escutando, estamos te escutando. Tá, né? Tá tudo certinho também no Facebook, né? Isso. Eu estava falando para o pessoal de casa, Michele, que eu estou muito satisfeito que esse final de ano voltaram os eventos presenciais, né? O congresso, esse simpósio lá em Cuiabá que a gente esteve, e eu acho que essa é a nossa tendência, né? A gente vai manter essa forma online, com certeza, para ter mais alcance em todo mundo, mas a gente definitivamente vai voltar a nossos simpósios, nossas reuniões, nossas lives, essas nossas lives. Isso é uma meta pessoal da gente voltar a fazer isso presencialmente, né? Vai ter que organizar um esquema de filmagem para poder ter transmissão conjunta, né? Mas eu acho que essa é a nossa grande tendência, porque pessoalmente a gente consegue trazer outras informações e com certeza tirar mais dúvidas, tá? Então, pessoal de casa, a maioria aqui é todo mundo de casa, mas eu queria dizer para o pessoal que é novo, que está entrando pela primeira vez, que o objetivo dessas lives é substituir nossas reuniões presenciais que a gente faz já há mais de 20 anos para trazer informação de pré e de pós-operatório para os pacientes e familiares. Tá? O nosso grande pensamento é mostrar para as pessoas que cirurgia bariátrica ela não é uma cirurgia de apêndice, de vesícula, ou uma cirurgia de estômago que você opera e pronto. Né? É uma cirurgia que demanda um preparo, demanda uma orientação da família e demanda um ensinamento sobre nossas novas necessidades. Né? O paciente bariátrico é uma pessoa mais cuidada, é uma pessoa suplementada, é uma pessoa que é ensinada que perde muito peso e a gente quer que perca peso mais devagar, com bom equilíbrio corporal e harmonia. Então, acho que a grande seriedade e ética da nossa especialidade, cirurgia bariátrica metabólica, é justamente trazer esse tipo de ensinamento para os pacientes e familiares, e não simplesmente falar sobre cirurgia. Né? É importante falar de cirurgia.
A gente estava discutindo recente cirurgias revisionais, mas mais importante do que só falar em transformar cirurgias ou fazer cirurgias, a gente falar sobre hábito de vida. Lembrando que muitas vezes, quando as pessoas falam assim, doutor, Michele, tem um amigo meu, um vizinho meu que engordou de novo, não sei o quê. Isso, quando você vai conversar com essa pessoa, ela vai te falar o quê na maioria das vezes? Eu operei e perdi muito peso. E depois? E depois eu não fiz mais nada, depois eu chutei o balde. Daí se pergunta para esse paciente, você toma proteína? Não. Você faz um pouco de exercício? Né? Não, exato, abandona, né? Você está cuidando para comer carne, salada, arroz e feijão? Está comendo proteína primeiro? E não, estou comendo pizza 3 vezes na semana. Então, é muito importante esse entendimento da continuidade, né? Essa continuidade é a nossa quimioterapia, se a gente fosse falar de oncologia, Sim. né? Tem o cirurgião oncológico, tem um oncologista clínico e tem toda uma equipe dando esse segmento. Então, isso é muito importante. E é por isso que a Michele está aqui, né? Senão a gente ia simplesmente operar e vai num lugar qualquer. E não é essa a ideia, né? A gente quer mostrar para as pessoas que isso é muito sério, que a gente não está tratando simplesmente perda de peso, né? As pessoas ainda têm bem cuidados, né? Exato. As pessoas ainda têm aquele pensamento que cirurgia é um tratamento para uma dieta que não deu certo. E na verdade não é isso, né? Às vezes, se vocês forem ver hoje com mais atenção os pacientes operados, vocês vão ver que a maioria deles não é muito obeso, ele é menos obeso, porém tem muita doença. Esse é o paciente mais prioritário. É aquele paciente que opera quando o carocinho está pequeno. Aquele paciente que opera, opa, estou ficando com pressão alta, estou com gordura no fígado, estou pré-diabético, opa, esse é o momento de operar. E não quando as doenças evoluíram. Se fala tanto hoje em cirurgias revisionais, por quê? Porque estão se operando muitos pacientes, às vezes, que já estão num limite extremo de peso, e já tem muitos anos de doença. E só como exemplo, quando a gente fala de critério de indicação cirúrgica, desde 2017, regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, pacientes que têm apenas obesidade leve podem ser operados, se forem diabéticos. Então, os diabéticos têm muito mais prioridade pela doença e não pelo seu tamanho. Então, a gente precisa realmente esquecer aquele preconceito que a gente escuta na rua, né? Não, você não está tão gordo assim para operar, né? Então, acho que a nossa luta constante é isso. Ensinar que o pré-operatório deva ser ágil, como se fosse fazer uma cirurgia oncológica, mas que existe, tal qual a cirurgia oncológica, uma necessidade de segmento, acompanhamento pré-operatório, né? E precisa ter um preparo, né? As pessoas questionam assim, mas doutor, por que é orientado perder peso antes da cirurgia se eu estou fazendo cirurgia justamente para perder peso? Aí que é o detalhe. A gente está fazendo uma cirurgia porque a gente está inflamado, a gente está doente e a gente já tem doenças. A gente está num grupo de mais risco para ter doenças cardíacas. É esse o maior problema da obesidade. Pessoas obesas têm mais infarto, mais derrame, mais tromboses, embolias, tem mais cirrose hoje em dia causada por gordura, mais diabetes, mais hipertensão. Então, o objetivo principal da cirurgia é tratar essas doenças. E a perda de peso é um excepcional efeito colateral, né? É a cereja do bolo. Nossa, além de melhorar minha saúde e curar minhas doenças, eu estou perdendo peso. Só que vocês precisam lembrar... É aquela ideia de fazer aquelas despedidas alimentares, né? Achando que não vai comer mais e quer comer em todos os restaurantes, rodízios, etc. E a pessoa se inflama mais, piora o quadro da saúde para encarar uma cirurgia. Não faz sentido, né? Não faz sentido, né? Até porque nós estamos operando uma pessoa que já tem uma anatomia mais difícil. Entrar dentro do abdômen de uma pessoa com obesidade, você tem um excesso de gordura, você tem um fígado muito grande, você tem menor visão das vísceras porque elas estão encobertas por muita gordura. Então, quando a pessoa perde um pouco de peso antes da cirurgia, ela está gerando mais segurança. Ela está gerando uma cirurgia mais limpa, mais rápida, menos tempo de anestesia, menos chance de ter problemas de circulação, trombose, essas coisas, né? Então, o objetivo principal dessa criação da perda de peso, que é discutida em todos os congressos do mundo afora, é desinchar e diminuir o fígado para criar um espaço lá dentro para o cirurgião operar com mais segurança. Segundo, desinflamar o paciente, porque a gente, quando perde um pouco de peso, pressão, colesterol, ronco, apneia, inchaço das pernas, tudo isso melhora um pouco e gera mais segurança na cirurgia.
né? E por fim, colocar a pessoa no prumo. A minha visão e a da Michele também é quando a pessoa está perdendo peso bem antes de operar, qual que é o nosso pensamento? Opa, essa pessoa está comprometida, né? Na casa dela as coisas já devem ter melhorado, já devem estar comendo melhor, ela já deva estar fazendo algum exercício. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente tentar ajudar as pessoas a melhorarem sua vida, sua saúde, para elas terem uma continuidade depois. E não sair, né, fazendo um monte de despedida, porque eu acho que isso, o nosso sentimento eu acho que a pessoa não está preparada psicologicamente, às vezes, né? Então, acho que isso é o resumo da nossa especialidade. Perda, preparo, desinchar, desintoxicar, melhorar um pouco a vida familiar, a vida alimentar, operar com precocidade e manter um segmento. E no pós-operatório, seguir a orientação da Michele, tomar esses suplementos que, na verdade, a maioria dos adultos já toma antes, mas o bariátrico toma com mais capricho. E entender que perder peso não é o adequado sozinho. A gente tem que perder peso com harmonia, a gente tem que perder peso bem. Sempre que vocês encontrarem uma pessoa que está com cara de desmilinguida, assim, doente, olho encovado, significa que ela está perdendo peso de uma forma inadequada. Significa que ela está perdendo muita massa muscular, que ela está desidratando e que não efetivamente ela está ganhando vigor, né? Então esse é o grande resumo da nossa especialidade, é por isso que a gente está todo mês repetindo às vezes as mesmas coisas. Eu até mostrei hoje nos stories, né, o resultado de impedância da paciente que até ganhou massa muscular, baixo percentual de gordura depois de 3 anos de pós-bariátrico, está muito bom o resultado dela. Então, dá super certo, não desmilingue, ela emagreceu corretamente, super reeducada. O que a Michele está falando, pessoal, que para nós é muito mais importante saber, né, quando a Michele faz uma bioimpedância, ela está acompanhando a sua perda de gordura corporal. Isso para nós é muito mais relevante do que simplesmente o peso da balança. Porque às vezes a pessoa está perdendo peso, está murchando, desmilinguindo, perdendo músculo, mas a gordura está lá. Então, diminuir percentual de gordura, na prática, significa, opa, essa pessoa, acho que ela está tomando suplemento e ela está fazendo exercício, senão ela não ia estar perdendo também a gordura corporal, né? Então, com certeza, Michele, isso é fundamental. Não esqueçamos que na equipe tem psicólogo, né? É muito importante a gente cuidar das nossas compulsões, das nossas ansiedades, e quem não tem, né? O psicólogo bariátrico, ele tem um papel ainda mais importante, porque ele vai falar sobre questões específicas do pós-operatório, né? No pré vai identificar os problemas, e no pós vai estar conversando com vocês sobre coisas inerentes à cirurgia. Como que está o tamanho do teu prato? Como que está a tua ansiedade para comer? Como que está a tua adaptação com a nova imagem? Como que está a tua relação familiar? Como que está teu casamento depois da cirurgia? E isso, gente, isso é cirurgia bariátrica. É isso que nos encanta e nos apaixona, porque a gente não está simplesmente fazendo corte e costura, que é bom. O cirurgião adora fazer isso, a gente adora operar. Mas você vê as consequências da cirurgia e vê a mudança de vida das pessoas, isso é muito gratificante, tá? Porque, em última análise, o objetivo principal da cirurgia bariátrica é aumentar a expectativa de vida. Porque quando começou a cirurgia bariátrica na década de 50, o que se observava? Opa, as pessoas obesas morrem mais cedo. As pessoas obesas têm mais infarto, têm mais derrame, e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, por mais que exista esse clamor pelo peso, a gente está pensando lá no fundo, nossa, eu estou fazendo essa pessoa viver mais, estou fazendo essa pessoa viver mais com a sua família, né? E viver melhor, né? A qualidade de vida é inquestionável, né? Acho que isso são maneiras. A perda de peso é só um critério, mas perder gordura, qualidade de vida, bem-estar, cura de doenças, isso para nós é muito fidedigno, né? Isso é muito importante, né? Muito bem. Michele, acho que a gente tem muita pergunta aqui. Pessoal, desculpa, a gente se empolga e fala demais, né? Mas vamos tentar responder os questionamentos de vocês, tá? Tinha chegado previamente lá pelo Facebook, o Fernando nos mandou, uma pergunta da Francione Oliveira perguntando assim, qual que é a porcentagem de peso que o indivíduo perde com a cirurgia bariátrica, né? Francione, existe uma meta, a gente sempre vê assim, qual que é seu peso no dia da cirurgia, qual que é seu peso ideal para a sua altura, e a gente calcula essa diferença. Essa diferença entre o peso ideal e o peso que você está é chamado excesso de peso.
E a nossa meta é que você consiga perder ao final de um ano algo em torno de 80% desse excesso de peso. Então, de 70 a 80, na verdade. E isso vai mudar de acordo com o grau da doença. Há quanto tempo você tem obesidade? Que doenças associadas que você tem? Que idade que você tem? Sua genética familiar? Se você é obeso desde criança ou não, se você já foi no passado atleta, já teve memória muscular, se você é homem, se você é mulher. E as pessoas que têm doença há mais tempo e que têm um metabolismo mais lento e uma perda não tão boa, elas vão precisar mais da equipe, tá? Porque nesse pós-operatório, você vai trabalhar a nutrição de uma maneira individualizada, né, Michele? Cada um não tem uma receita de bolo, né? Atividade física, atividade física é diferente. Pacientes, às vezes, precisam de remédio. Não é porque o paciente operou o câncer que ele não vai precisar, às vezes, fazer um complemento com remédio, que é o quimioterápico, que a gente tem isso na nossa especialidade, né? E tem muitas drogas novas aí que podem ajudar quando o paciente fica no platô muito tempo, se ele começou a ter recidiva, mas desde que isso seja visto desde o início, né? Então, respondido, Francione, 70% a 80% do excesso, tá? Paloma Reuser, bariátrico pode ser vegano? Michele, essa é para você. Olha, hoje em dia os estudos já apontam, tá? Ganho de massa muscular e também tem pessoas veganas, mas é bem desafiador, tá? Tem uma necessidade proteica bem importante no paciente bariátrico, tá? Então a gente tem que ter um cuidado rigoroso com essa proteína. Hoje em dia já tem proteínas da carne, proteína vegana, ou as proteínas veganas, que é a proteína do arroz, da ervilha, esses blends de proteínas, né? A proteína do grão de bico, ele tem, por exemplo, 100 gramas de grão de bico, tem 21 gramas de proteína, tem bastante, próximo até um bife. Só que a gente tem que... esses alimentos também do vegano, eles, apesar de ter os vegetais, eles contêm proteína, mas o bariátrico ele tem um estômago pequenininho, né, menor, reduzido, então alimentos veganos têm bastante fibras também, né? Então tem que ser um ajuste proteico bem importante, vai ser um trabalho mais desafiador, né? Mas pode, acredito. Mas pode. Perfeito. Eu acho que o entendimento é a gente saber quanto de proteína nosso corpo precisa depois da cirurgia que a gente fez. E consumir aquilo ali, né? Saber o quanto que a gente consegue repor isso com o alimento e o que faltar vai ter que ser na base do suplemento, né, Michele? Do whey protein, que é a proteína do leite comparada à proteína vegana, eles são bem equivalentes. Que bom. A gente tinha antigamente uma preocupação que os pacientes que não comessem carne vermelha, que é a principal fonte de ferro da nossa dieta, pudessem ficar anêmicos. E na prática isso não acontecia porque, além daquele cuidado de interromper o fluxo menstrual da mulher antes de operar, né, a gente fazia suplementação de ferro preventiva nessas mulheres que não conseguiam comer carne ou não comiam por opção, que são os veganos, os vegetarianos, né? Sim. Então, o detalhe é, você tem uma suplementação diferenciada, né? Aquilo que a gente estava falando, não tem receita de bolo, né? A gente adapta conforme a nossa cultura alimentar. Necessidade, né? Exatamente. Vamos lá, uma pergunta da Carla Távora. A Carla perguntando assim, a quantidade de peso do paciente é determinante para saber se vai fazer bypass ou sleeve? Pode ser que sim, Carla. O bypass, via de regra, ele pode ser feito nos mesmos pacientes que você faz o sleeve, e o bypass pode ser feito no mesmo paciente, né? Você veja que lá nos Estados Unidos eles fazem 70% dos pacientes eles fazem o sleeve, que é a gastrectomia vertical. Mas no Brasil, que nós somos uma escola onde faz 80% das cirurgias no Brasil são bypass, a gente tem muita experiência com bypass, a gente direciona o bypass para os pacientes mais metabólicos. Porque quando você faz uma cirurgia que é o bypass, que tem um desvio intestinal, que você tem uma produção maior de hormônios que melhoram o funcionamento do pâncreas, que regulam a insulina, que regulam a glicose, essas cirurgias são mais potentes para os diabéticos, né? Então, quem tem diabetes, quem tem pretensão, quem tem muita doença e toma muito remédio, geralmente acaba indo para o bypass. E os pacientes que não têm tanta doença metabólica ou em formas mais leves, você tem a opção de fazer a gastrectomia vertical, também conhecida como gastrectomia em manga ou sleeve gastrectomy, né? Então, os pacientes mais pesados, às vezes os extremos
A gente pode fazer as duas, desde que o paciente não tenha muita doença. E outro fator relevante para nós determinarmos a técnica é refluxo. Se a pessoa tem muita esofagite, ela tem outras agravantes no esôfago, eu não posso fazer o sleeve, ou não devo fazer, porque ele pode piorar mais o refluxo. É um senão dessa cirurgia, né? Mas, de novo, caso a caso. Na prática, a maioria dos pacientes na nossa rotina faz bypass, mas a gastrectomia vertical é uma excelente cirurgia e a gente tem feito com muita frequência em extremosidade. E as publicações científicas do mundo, a gente percebe que tem muito gastrectomia vertical nos grupos de adolescentes, pessoas bem jovens ou nos extremos superiores de idade também. Tá? Vamos lá. Ana Guta Matos. Quanto tempo depois da cirurgia pode tomar a terceira dose da vacina de Covid? Em geral, a gente pede para o paciente se recuperar da cirurgia, 15, 20 dias, e depois libera para voltar a tomar as vacinas, né? A gente tem orientado de 15 a 30 dias, dependendo da idade, das doenças, dos problemas de saúde, mas, em geral, 30 dias após você já pode tomar a vacina, tá? E antes da cirurgia, um intervalo de, no mínimo, 15 dias, só para ver se a pessoa não fez nenhuma reação alérgica à vacina, tá? Então, 15 dias antes, uns 30 dias depois, tá? Larissa Montalvão, tenho válvula bicúspide e insuficiência cardíaca moderada, posso fazer a redução do estômago? Larissa, você acaba se tornando, às vezes, mais prioritária para a cirurgia bariátrica se você tiver os critérios de obesidade, né? Porque o nosso entendimento é doenças cardiovasculares, elas são mais graves nas pessoas obesas, né? As pessoas obesas têm mais infartos, mais derrames, mais pressão alta e mais outras doenças que, às vezes, complicam a sua cirurgia cardíaca prévia. Então, aquele pensamento antigo, nossa, a pessoa teve um derrame, um infarto, ela não pode operar. Pelo contrário, às vezes ela se torna mais prioritária. Por quê? Porque você vai melhorar a sua saúde, vai perder seu peso, vai diminuir a sobrecarga sobre o seu coração, né? Sim. As pessoas obesas têm mais problemas cardíacos, né? Tem mais problemas renais, né? E você se livrando da doença obesidade, você com certeza vai estar protegendo o seu coração e a sua cirurgia. Então pode, lógico que pode, tá? A não ser que tenha uma contraindicação absoluta do cardiologista para você fazer qualquer outra cirurgia, tá? Emanuele Leite, quais os cuidados com o pós-operatório? Isso que a gente estava falando até agora, né, Michele? Resumidamente, essa proximidade, né? De se ter a nutricionista, ter a psicóloga, ter o educador físico, ter o médico, fazer os exames de controle, né? É entender que o paciente bariátrico é que nem o paciente oncológico. O paciente oncológico volta de tempos em tempos para fazer exames, fazer check-up e ver se as suas suplementações estão ok. Esse é o grande pensamento, né? Não é uma cirurgia que você fez e acabou e não volta nunca mais, né? Rafael pergunta, qual é o melhor plano de saúde para fazer a cirurgia bariátrica? O seu plano, o teu plano que te dê liberação para você poder fazer a cirurgia, que senão o problema às vezes não é o plano, são problemas comerciais de carências, né? A pessoa, os planos, as carências de plano podem variar de 6 meses até 2 anos, né? Então acho que em geral as pessoas têm mais facilidade quando o seu plano de saúde é pessoa jurídica, é empresarial, em geral as carências são mais curtas, né? Mas de qual bandeira é seu plano? É o plano que libera a cirurgia e que sua equipe aceita, né? Vamos lá. Teve um comentário do Fernando aqui dizendo que o áudio do seu celular estava entrando no microfone do fone de ouvido, mas acho que agora já resolveu. Acho que já está resolvido isso, tá? Muito bem. Vamos aqui, Michele, para o nosso Instagram, ver os nossos queridos pacientes aqui, as perguntas que eles têm, né? Então, boa noite a todos novamente, sejam bem-vindos, né? E eu não sei, acho que já pensando em janeiro, né? Eu acho que a gente pode deixar combinado de fazer a primeira live no dia 11, que é a terça-feira que a gente voltou a trabalhar, né? Sim. E na semana anterior ainda eu não estarei em Brasília, então acho que a gente podia combinar dia 11, né? Você vai estar aí, Michele? Perfeito. Tô, dia 11 tô. Então, beleza. Então, já avisando todo mundo, a nossa próxima live fica para o dia 11 de janeiro, que é a segunda terça do mês, tá? Vamos lá, vamos às perguntas. Vai vendo aí, Michele, vai vendo. Todo mundo dando oi, dando boa noite. Mas tinha uma pergunta aqui que eu tinha achado interessante. Deixa eu ver aqui. Aline perguntando aqui, cirurgias revisionais funcionam para reganho de peso?
Aline, uma das indicações das cirurgias revisionais são para recidiva de obesidade. Sim, é uma das indicações, tá? Então, sim, né? Dependendo da cirurgia que você fez inicialmente, você pode ter mais chance de fazer uma revisional ou menos chance. Às vezes tem uma cirurgia que não tem muito o que mudar. Então, tem que ser estudada toda a anatomia, tem que ver lá com exames de endoscopia, às vezes raio-x contrastado, para ver se tem algum problema na cirurgia. Opa, será que o estômago está um pouco grande demais? Será que o intestino podia aumentar um desvio um pouco a mais? Se você achar que tem alguma alteração anatômica que possa gerar mais perda, opa, é uma opção. Agora, se a tua cirurgia estiver anatomicamente perfeita, né, a gente tem que avaliar todos os seus hábitos de vida e para ver qual que foi a causa, né? E sempre aquela história, né? Fiz uma cirurgia, perdi peso muito bem, ótimo. Comecei a ganhar depois. Será que foi por conta da cirurgia ou por conta daquele mau hábito? Então, a gente tem que começar do zero, né, Michele? Nutricionista, psicóloga, médico, exames e ver qual foi o problema para saber o que possa fazer. As cirurgias revisionais, sim, elas são feitas muitas das vezes por recidiva de obesidade. Né? Muito bem. Procurando aqui. Muito bem. O pessoal hoje está dando muito oi, mandando muito beijinho, mas está fazendo pouca pergunta, né? João Lages. Ô, João, um abraço para você também, irmão. Obrigado, saudade de você também. Apareça. Tá? João atleta hoje, em dia do CrossFit. Ó, a Eide falando, né, que também está ansiosa para começar a participar presencialmente. Nós também, Eide, voltaremos ano que vem, com certeza. Se Deus quiser, logo no começo do ano. Tá? A Gabriela perguntando, doutor, posso comer qualquer fruta? Quando? Né? Fala aí, Michele, quando que volta as frutas inteiras? E quais frutas que não deveria? Terceira semana, gente, já dá para comer papinha, mas papinha de frutas não ácidas ou cítricas, tá? Papinha de uma mamão, papinha de uma banana, mas assim, as frutas que você não vai comer inicialmente são as ácidas ou cítricas, que é laranja, limão, abacaxi, acerola, maracujá. Esse primeiro momento, essa primeira fase da dieta líquida, tá? Enquanto está em fase de cicatrização desse estômago, a gente evita essas frutas. Depois de uns 20 dias, quando deu 25 dias, quando na evolução da dieta, a gente já entra com essas frutas, tá? Muito bem. Respondi? E mastigando a fruta com 30 dias já dá, né, Michele? Melhor daí acabar com Sim, já mastigando bem. Mastigar, né? Você tem alguma fruta que você acha que no pós-operatório possa piorar o dumping pelo seu teor de açúcar, que não seja o ideal, logo, pelo menos não no começo, nos primeiros meses? É sempre associar, gente, a fruta, nunca comer a fruta, por exemplo, uma fruta que é mais doce, com muitas horas em jejum, né? Sempre associar com alguma fibra, associar com alguma proteína, aí não tem problema com dumping, não. Agora, se há muitas horas em jejum, comer uma fruta mais doce, uma banana mais madura, aí pode ter um risco do dumping. Eu lembro quando eu operei, já vão lá quase 14 anos, eu tinha muito dumping com melancia. A gente tem aquele pensamento É muito pessoal, né? que a melancia dissolve muito, que é facilzinha, mas ela me dava dumping. Uva também, ou suco de uva. Eu acho que pela concentração de açúcar, né? Sim, verdade. Não tem mais isso, já desapareceu, né? Ó, muita gente aqui foi operada recente, operou a Manu falando que a cirurgia ontem foi excelente, graças a Deus, né? E aqui, vamos lá. 21 dias de operado, estou muito bem, graças a Deus, né? Essa é a ideia. Gente, falando nisso, estou muito bem, né? A gente faz cirurgia para ficar bem, a gente faz cirurgia para melhorar a nossa saúde. E índice de complicações em cirurgia bariátrica é ínfimo. A gente não lembra, sinceramente, assim, pô, tive uma complicação. Eu juro por Deus, eu não me lembro quando que a gente teve complicações. São cirurgias extremamente seguras e quando a gente compara a doença, a obesidade com os riscos da cirurgia, ficar obeso é muito mais grave, muito mais arriscado, com certeza, né? Então, cirurgia é muito tranquila hoje, né, Michele? As pessoas falam assim, nossa, se eu soubesse que era assim, eu já tinha operado. Porque a cirurgia é grande. Muitas saem de alta, a sensação que nem operaram, estão tranquilas. Um pouco de gás na primeira semana, mas é esperado, né? Como outra cirurgia também. Mas muito tranquila. Douglas, 1 mês e 4 dias, estou 100%. Beleza, querido. Valeu, Douglas. Essa é a ideia, meu irmão.
Bru Cavalcante, eu perdi 4 quilos além da meta da cirurgia. Estive essa semana com a doutora Michele, opero dia 13, a perda de peso pré-operatória. Parabéns. Muito bem. Sensacional. A gente marcou para o dia 13, né, Bru, para poder perder um pouquinho mais, e que bom que você bateu a meta aí, parabéns. Show de bola, é isso aí. Gente comprometida é outra coisa, né? Muito bom, muito bom. Lembrando que para nós seria muito mais conveniente falar assim, não, vamos operar. Para mim, para a Michele, tecnicamente, a gente tenha talvez um pouco mais de trabalho, mas isso não vai mudar a nossa vida. A gente tem experiência, a gente faz isso há muito tempo. Agora, para você, no seu futuro, você vai falar assim, nossa, valeu aquele começo lá, se eu não tivesse começado, eu não teria hoje tão bem, não estaria hoje tão bem, né? Então, muito importante. Com certeza. Shirley, operada há 15 anos, Shirley, diagnosticada com diabetes tipo 2, teria como reverter a doença? Tem que ver, Shirley, né? Porque é muito raro pacientes operados desenvolverem diabetes, né? Então, existem possibilidades, né? A gente tem, dentro do bypass, a gente tem um bypass que é mais metabólico, com comprimentos intestinais diferentes. A gente faz o alimento chegar mais rápido ao fim do intestino, tem um estímulo hormonal maior que possa melhorar mais o funcionamento. Então, sim, eu acho que esse talvez seja uma grande possibilidade de uma cirurgia revisional. Ainda mais você que já tem uma cirurgia de tantos anos atrás, né? Acho que é uma possibilidade. Focando no diabetes, acho que seria uma belíssima opção, Shirley. Volta no consultório que a gente vai avaliar seu caso com carinho. Bela opção. Sim. Tudo bem. Vamos lá. A Bru, de novo, a única despedida que quero fazer é despedir da obesidade. Que bom. Isso aí, parabéns. Parabéns, estamos no mesmo pensamento, na mesma vibe. Muito bem. A Aline, muito ansiosa para operar, ainda não consultei com a Michele, mas logo nos veremos. Com certeza. Seja bem-vinda, Aline. Muito bem. O João falando, né, do João Volkov, 2 quilos de whey por mês e creatina. Virou marombeiro, hein, João? Massa magra aí, né, João? Isso aí, garoto, isso aí. A Bru falando que a Aline Maíra, ela é incrível, você vai adorar, a energia dela é maravilhosa. Está falando bem de você. Muito bem. Joia, joia. Quem vai ser aqui? Cacá Andrade, hoje estive com a doutora Michele, rimos metade da consulta e na outra metade a gente falou sério. A minha é maravilhosa. É uma figura, né, Cacá? Cacá, ela é professora professora de educação física, gente. Ela faz lives com educação física aí, só sigam a Cacá. Vamos fazer umas dobradinhas aí, né? Com certeza, né? Cacá é ótima. Muito bem, que bom. A Manu, admiro e adoro vocês, excelentes profissionais. Obrigado, querida. Acho que é a nossa obrigação. Estamos aqui por vocês, tá? Aqui com a gente. Jeane entrou, boa noite, Jeane, seja bem-vinda. Roseli Barbosa Freitas Graciano entrou, bem-vinda. Tiago Dutra, estou aguardando a autorização do plano de saúde, mas preciso perder 4 quilos. Estou fazendo academia. Isso, ganho massa magra. Assim, devo focar no aeróbico e diminuir na musculação? Eu acho que sim. Né? Eu acho que a gente perde peso basicamente com restrição alimentar, boca, né? Não obrigatoriamente o exercício físico vai fazer você perder peso rapidamente, porque a atividade física ela troca massa gorda por massa magra e nem sempre se gera muito perda de peso. Então, a atividade aeróbica diária e um pouco de musculação, elas melhoram, ajudam na perda de peso, mas não é foco de fazer hipertrofia agora nesse momento. Né? Concordo com você, Thiago. É por aí, tá? Mas a grande perda é boca. Não tem jeito. Né? Ou seja, pessoal, dezembro, confraternização, Natal, Réveillon, maionese, farofa. Gente, se cuidem, foco. Tem pessoas que estão chegando agora com pré-operatório pronto para operar em janeiro, né? E a gente está falando assim, pelo amor de Deus, você já perdeu peso, está super bem, não vá chutar o balde. A gente sabe que às vezes é uma semana 5 quilos, né? Então, pelo amor de Deus, mantenham, né, Michele? Esse mês é... Sim. Tudo bem. Com certeza. A Tatiana Jimenez perguntando como fazer com dificuldade de perder peso antes da cirurgia, mesmo com atividade e mudança de hábitos alimentares.
dieta, atividade e, eventualmente, medicamento, né? Um dos papéis importantes e prioritários, primordiais do endocrinologista é ajudar o paciente nesse pré-operatório. Tem muito medicamento novo, tem muitas drogas novas que ajudam nesse processo, né? A maioria dos pacientes vem de dietas da vida inteira, né? E sabe como perder peso. A frustração é que quando para a dieta, engorda tudo de novo. E agora não, né? Agora está perdendo para poder operar. Mas quem tem mais resistência, o endócrino, a pessoa com seu endócrino vai lhe ajudar bastante nisso. Tem muito medicamento bom para usar, tá? Muito bem. Ó, a Bru dando dicas aqui para o Thiago de atividade física, maravilha. Caroline, boa noite. Rosamira, bem-vinda. Vanusa, bem-vindas, queridas. Né? Mas quanto tempo depois da cirurgia eu posso viajar de férias? Tem a pergunta aqui da... Ana Moura. Assim, 15 dias, um mínimo necessário de ficar perto da gente, para a gente poder lhe cuidar, lhe ver, tirar os pontos, ver se está tudo bem. Com 15 dias a gente libera, só lembrando que no primeiro mês você tem aquela questão da dieta líquida, não pode fazer esforço excessivo de tipo musculação, de forçar demais o abdômen, né? Então, se a gente fosse falar assim no número ideal, 30 dias para frente é mais fácil, porque a pessoa já voltou para a dieta sólida e já está com plenitude de movimento. Já voltou, inclusive, liberado para academia. Mas se for alguma viagem pré-programada, pelo menos 15 dias. Tá? Muito bem. A Rosana entrou. Oi, Rosana, tudo bem, querida? Boa noite. A Rosana Coutinho, a Rosana sempre vai ajudar vocês na marcação. Quando vocês vão lá no WhatsApp marcar consulta, é a Rosana que vai marcar para vocês, né? E faz tempo. Né, Rosana? Tem tantos anos que nem eu não me lembro mais há quantos anos que a gente trabalha junto, né? Quando você entrou, já estava a Rosana lá. Eu lembro da Rosa. Ó, eu lembro da Rosa. A Mara entrou. Mara, bem-vinda. Obrigado. Boa noite. De novo aqui a Cacá falando para o Thiago. Foque no aeróbico. Muito bem. Legal, isso aí. Isso é uma baita de uma comunidade, né? A gente sempre um ajudando o outro, né? Ó, mesma coisa, ó, tem educador físico, ó, se quiser já posso montar seu treino, sou profissional da área. Isso aí, espetacular. Ó, minha amiga, ó, aparecem uns amigos queridos aqui, minha irmã Regina, um beijo, minha amiga, um beijo no Elisir, obrigado por você estar aqui. Outro colega, Dr. Wilson Passos, obrigado, Wilson, grande abraço. Bem-vindo. Então, o bom que além dos pacientes vem os amigos também, né? Isso sempre é bom demais, né, gente? Isso aqui a gente realmente não pode perder esse momento online, porque a gente congrega mais pessoas, né? Definitivamente, isso aqui foi uma coisa bem legal. A gente sente saudade do presencial, mas manteremos, com certeza, esses necessário, momentos. Né? Adriano Todeschi, bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Camila, vou operar quinta-feira, estou super ansiosa por essa nova fase da minha vida, né? Você vai ver que vai ser melhor do que você imagina, a recuperação é muito legal, medinho todo mundo tem, isso é normal, né? A gente ter essa ansiedade, mas a coisa, graças a Deus, funciona muito bem, né? Outra colega, a doutora Carolina Batista, obrigado, Carolina, bem-vinda, boa noite, falaremos em breve, vi que você me passou um WhatsApp, hoje não deu tempo, correria, mas falaremos mais tarde, tá? Muito bem. A Kênia falando que vai operar no sábado. Estaremos lá, minha cara. Nós não tem, ainda mais nessa época do ano, né? Se for sábado ou domingo, não tem problema. Vamos ver de vocês, tá bom? Muito bem. Legal. O Marcelo aqui falando que a cirurgia dele é provavelmente para janeiro, né? Lembrando, gente, que hoje os planos estão demorando em média aí 21 dias úteis para liberação de cirurgia, né? Então é um mês na prática. Então quem deu entrada agora em dezembro, só janeiro, tá? Mas não chutem um balde, se cuidem, pelo menos manter o peso, né? Sim. A Mariana entrou, boa noite. Claudina, Renata, boa noite, bem-vindas. Legal que vocês estão aqui. Paulinha Bezerra, deve ser tua parente. É quem é minha prima? Deve ser, né? Depois da cirurgia, de quanto em quanto temos que ter consulta com o cirurgião, né?
Então, assim, gente, hoje já existe um profissional nos Estados Unidos e na Europa que é o bariatra, que é um médico clínico especializado em pré- e pós-operatório de pacientes bariátricos, né? Na prática, é uma pessoa que tem formação de endocrinologia ou nutrologia e que é a pessoa melhor formada para todo esse acompanhamento e ver densitometria e ver juntamente com a Michelle, com a nutricionista, toda essa suplementação e controle metabólico. Às vezes é o profissional que fala assim, ó, você era diabético, mas não vamos parar totalmente o remédio, vamos segurar um pouquinho mais, esperar passar mais tempo de cirurgia, ou olha, tá voltando lá, tua glicose também subiu um pouquinho, vou voltar o remédio para você. Então, esse profissional, ele é fabuloso, esse é o ideal, né? É que nem você faz cirurgia cardíaca e quem cuida é o cardiologista clínico. Você faz cirurgia oncológica, quem cuida é o oncologista clínico, que é quem faz a quimio e a radioterapia também, né? Então, no nosso meio, no Brasil, o endocrinologista é o profissional melhor formado para esse tipo de segmento. Então, a gente orienta todos os pacientes, tem o seu endócrino, tem essa proximidade com o seu médico, ele é o mais formado para isso e o nutrólogo também é um bom profissional para fazer esse segmento junto com a nutricionista. Na falta do endocrinologista, enquanto você não o tem, a gente não deixa de acompanhar o paciente. Tá? Então, a gente faz retornos, a minha orientação é faça retorno a cada 3 meses no primeiro ano, depois de 1 ano a cada 6. Né? Nosso papel é muito mais cirúrgico, depois de X tempo a cirurgia está plenamente cicatrizada, o paciente controlou suas doenças e ele está muito bem, ele não precisa mais da gente como cirurgião, mas ele precisa de um médico que faça controle clínico. Então, o endócrino é um profissional ideal para isso. Tá? Mas isso a gente vai conversando no consultório. Fernanda Marra é minha prima? Será que é? Olha que legal. Oi, Fernanda, tudo bem, querida? Bem-vinda, boa noite. Beleza? Ou será que pela foto eu não estou achando que é ela, estou achando que é outra Fernanda, mas enfim, beijo. A Aline falando que só opera final de janeiro ou início de fevereiro, já vai ter voltados às reuniões presenciais, não sei te responder com certeza, vamos tentar, tá? Ebinho, Cat, boa noite, bem-vindos. O Marcelo falando aqui, sinto dor de cabeça quando estou gripado, o único remédio que resolvi, a famosa dipirona, e o uso pode continuar normal após a cirurgia? Pode, Marcelo, não tem problema nenhum a dipirona, né? O que a gente tenta evitar, assim, é o uso continuado de anti-inflamatório, que anti-inflamatório pode causar gastrites, úlceras, feridas, né, úlceras no estômago, então a gente evita anti-inflamatório, mas a dipirona sem problemas, tá? Dor de cabeça após a cirurgia? Não, pelo contrário, uma das doenças frequentes relacionadas à obesidade é enxaqueca, e depois que opera, deixa de ter. É bem ao contrário, na verdade, né? Se as pessoas que têm cefaleia têm que investigar as causas disso. Não, não é comum, não é esperado, não faz parte do nosso dia a dia isso. Pelo contrário. Reginaldo, né? 8 dias operado e sem dor. É esperado, né, Reginaldo? Parabéns, isso aí. Tudo bem. Rafaela Leite entrou, boa noite, Rafaela, bem-vinda, querida, tudo bom? 8 dias de operado sem dor, maravilha. Reginaldo, operou semana passada. Ok. A Viena, tudo bem, Viena? Oi, querida, boa noite. Nunca tive dumping com comida saudável, somente com comida ruim. Esse é o ponto. A gente Faz sentido, né? Gosta de dumping por conta disso. O dumping dá quando você come bobagem, coisas de difícil digestão, coisas muito ricas em açúcar ou em gordura. Então, a gente quer que tenha dumping. Pena que desaparece. Né? Adriana Rabelo, boa noite, bem-vinda. Cacá Andrade, eu acho que só tive dumping umas 2 vezes, é bom para aprender, né? A gente tem, depois cuida e evita aquele alimento que causou, né? Gabriel entrou, boa noite. Gisele, boa noite, bem-vindos. O Adriano Todeschini perguntando aqui, após a cirurgia, doutor, quanto tempo de repouso? Eu trabalho home office, após a cirurgia posso voltar a trabalhar em quantos dias? O detalhe, Adriano, não é questão física, né? O funcionário público, a gente dá 30 dias direto de atestado, porque ele já volta a trabalhar com dieta sólida, ele já volta a trabalhar podendo fazer exercício, ele está com livre movimento. Então é mais fácil, mais adaptado, né? Fez o mês certinho, as caminhadas, o sol, a suplementação, você volta numa condição melhor. O seletista, que não quer entrar no INSS, a gente dá 15 dias e orienta, ó, se puder tirar algo a mais, tanto melhor, mas com 15 dias já dá para
para retornar. Então, resposta para você, 15 dias pelo menos, tá? Cacá Andrade, comi além da conta. Ela falou do dumping, né? Uma porque comi além da conta e outra porque o docinho que comi estava muito doce. Tá explicado o dumping, né? Muito bem. Tatiana, boa noite. Cristina, boa noite. Bem-vindas. Pô, tem mais gente entrando ainda, que beleza. Lorena, tudo bom? Bem-vinda. Ó, a Mimi falando, sou esposa do Douglas, eu também emagreci. Isso é legal, Emagreceu. Né, Michel? Gracinha, né? Parabéns, Mimi. Até o cachorro tá mais magro. Show! Estamos comendo mais Ele comida. saudável. Comida ganhando Exato. saúde. E como é importante essa participação da família, né? Puxa vida, nossa, minha mulher sempre me ajudou tanto quando eu operei, e a gente vê os pacientes que têm mais cumplicidade familiar, mais estrutura, a coisa funciona melhor, né? Com certeza. Você lembra que a gente escutou naquela live que a gente participou uma vez que todo bariátrico tem que ter padrinhos ou madrinhas? Lembra dessa história, Michel? Eu gostei muito dessa frase da colega nutricionista, porque padrinho e madrinha quem que é? É aquela pessoa que fala assim, vamos lá, eu vou fazer uma caminhada com você. Não, toma isso não. Ajuda, né? Tá corrigindo, né? O segundo pai, segunda mãe, né? Exato. A pessoa que te ajude, que é legal. É o anjinho e diabinho, né? O padrinho é o anjinho. Então, assim, não, vamos comer esse pão aí, vem aqui que eu vou abrir uma lata de atum, vou cozinhar um ovo. Legal. Então, eu acho muito importante isso, né? Que bom, Mimi. Obrigado aí pela tua observação aí que está perdendo peso junto com o Douglas. Paulinha Bezerra, depois da cirurgia, de quanto em quanto tempo tem consulta? Já respondi. Débora entrou, boa noite. Janaína, bem-vinda. Rafaela, desisti de operar em 2019 e agora estou refazendo os exames para voltar no consultório, mas ainda com muita dúvida. Tenho lúpus, como fica a absorção dos medicamentos depois? Então, nesses 21 anos, Rafaela, que a gente cuida de pacientes bariátricos, a gente operou muita gente com doenças reumáticas, artrite reumatoide, lúpus, doenças autoimunes, doenças de pele, psoríase, enfim, pacientes que são inflamados. E a gente percebe que com a diminuição de gordura corporal diminui muito a inflamação. E sem falar que quando você diminui o teu peso, você está protegendo o seu coração e protegendo o seu rim, que são órgãos que são muitas vezes afetados por essas doenças reumáticas. Então, eu te devolveria a pergunta assim, você tem lúpus. E se você tivesse um câncer de mama? Você ia deixar de operar o câncer de mama porque você tem um lúpus? Com certeza não. Só que a obesidade é a doença que mais mata do planeta. A doença que mais mata é infarto e derrame, só que os obesos têm muitas vezes mais. Então, em números formais e absolutos, a doença que mais mata no planeta é a obesidade. E isso valeu para a pandemia, que quem mais morreu foram os obesos, isso vale para doenças cardiovasculares e agora para doenças hepáticas graves e câncer, que está muito crescente nas pessoas obesas. Muito pelo contrário, meu cara, uma doença mais grave jamais deva deixar de ser tratada porque você já tem uma doença prévia. Muito pelo contrário. Tá? Inclusive, um outro comentário, a gente já operou pacientes que tomam coquetel, pacientes que têm HIV tomam coquetel mensal, né, Michele? Desculpa, diário. Estão muito bem, né? Muito bem, tomando seus remédios, porque você vai fazer exames e o seu médico ele vai dosar o remédio para cima ou para baixo de acordo com a sua resposta, né? E lembrando que, em geral, com a diminuição do peso e do tamanho do corpo, diminui a dose do remédio, né? Rosiana Gentil entrou, boa noite, querida, bem-vinda. Mariana, ansiosa pela minha consulta com a doutora Michele e a cirurgia com o senhor. Obrigado, querida, estamos te esperando também. Rosiana falando que o ganho de peso é muito rápido, né? Ganhar peso é super fácil, né? A gente bobeou um final de semana, a gente já fica chateado na segunda, né? A Bru Cavalcante, todos os pacientes precisam usar dreno, a gente não usa dreno ninguém, né? Nem me lembro a última vez que a gente usou, a gente usava lá em 2001, 2002, acho que depois de 2003 a gente nunca mais usou dreno, né? Dói muito não, as pessoas são orientadas a tomar no máximo dipirona em casa, ninguém compra remédios mais potentes porque dói pouco, na cirurgia que dói pouco, ela dói no dia, por isso que você faz remédio na veia, em casa, muito tranquilo. Tá? Doutor, só para complementar essa questão de desistir de operar, a gente recebeu semana passada, né, um paciente que ele teve Covid em julho, ele passou 35 dias na UTI, por conta da obesidade, né? Então, ali foi a urgência dele, ele viu quanto ele agravou
devido à obesidade, etc. Então, ele foi a urgência dele para operar. Tanto é que ele já está operado essa semana aí. A obesidade, ela agrava muito o COVID, aumenta o risco de pegar, aumenta o risco de formas graves e aumenta o risco de internação, aumenta o risco de internação e UTI. Por isso que ano passado o Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer de priorização dos pacientes bariátricos. Assim, os pacientes bariátricos morrem mais de COVID, operem logo, ponto, né? Então é justamente ao contrário, né? A gente prioriza os pacientes, né? Minha digníssima esposa Karina entrou, bem-vinda. Tenho problema físico devido... Olha, o Marcelo, tenho problema físico devido ao Guillain-Barré, para perder com exercício é muito complicado, mas estou mantendo o peso dentro do limite. Com certeza, né? A gente sempre tem um meio de driblar, às vezes, alguma limitação, né? Muito bem, Marcelo, obrigado aí pelo comentário. Bru entrou, boa noite. Acho que a gente já respondeu quase todo mundo. Rafaela já fez polissonografia, ecografia, consigo operar final de janeiro. Minha cara, lembre-se, se vocês deram entrada no seu plano, 30 dias depois você vai estar operando, tá? A Carol Martins, boa noite, bem-vinda, né? E a gente já pede desculpas, né? A gente está quase no finalzinho, né? Quem a gente não conseguiu responder. Eita, o tempo voou! Pois é, a gente vai respondendo depois pessoalmente, né? Sim. Com certeza, nas consultas, né? Perguntando aqui a Carol se indica preparador físico que tem experiência com bariátricos, a gente tem algumas boas indicações, tá? Indica sim, tá? Jaqueline, boa noite. Oliveira Vanes, boa noite, bem-vinda, né? E um monte de gente entrando. Ó, meu cunhado entrou, meu cunhado Edson, um abraço, meu irmão, obrigado pela presença. Jaciara Castro, e um monte de gente amiga, né? Chefe Feijão, pô, que legal, quanto tempo que eu não sei de você, meu cara, apareça, hein? Muito bem. Maria José, boa noite, Fabrícia, nossa, e não para de entrar gente, né? Pessoal, a gente vai estar aqui sempre, todo mês. Um recadinho aí no chat, ó, do nosso... Nós vamos... Cadê? Deixa eu ler aqui, peraí. É que na semana que vem nós vamos lançar um guia Baricook de receitas de Natal para vocês. Então, a gente tem eu e a Michelle o canal Baricook para trazer comida boa e saudável, opções de boa comida e fácil para quem é operado e para a família inteira, né? E agora, na época de Natal, a gente vai aproveitar, né, Michelle? Vamos dar algumas dicas de receitas para final de ano, né? Que não seja só maionese e farofa, né? Exatamente, vamos fazer uma ceia gostosa aí e mais leve. Muito bem. Marcelo, vocês são show, me passou muita confiança. Obrigado você, meu irmão. Estamos aqui por vocês, que bom. Carmina, Luane, nossa, gente, não vai dar para responder todo mundo, né? Então, queria mais uma vez agradecer a presença de todos, né? Dizer que mais do que nunca a gente mantém os nossos propósitos, os nossos ideais de fazer cirurgia bariátrica uma coisa séria e não simplesmente um ato cirúrgico, ter uma preocupação com a saúde de vocês, da família de vocês. Eu acredito piamente nisso. A gente não consegue só fazer uma cirurgia e sem ter um antes, um durante e um depois, tá bom? Então a gente vai cobrar de vocês, a gente vai fazer aquele papel de pai, de mãe, de irmão chato, mais velho, falar assim, não, já fez isso, não fez aquilo, porque essa é uma crença nossa, né, de equipe, que o nosso papel não é simplesmente fazer cirurgia, né, Michelle? É cuidar da pessoa como um todo, né? Porque a gente tem muita coisa envolvida, né, nesse mundo, e é meio ambiente, é família, cabeça, é comida, é trabalho, é família. Sim, muita coisa, muita coisa. Vamos pensar em tudo isso juntos, tá bom? Gente, obrigada também pela participação de cada um de vocês aqui, mais uma live. Um feliz ano novo, feliz Natal, feliz ano novo, boas festas, 2022 assim com muita, muita, muita saúde. Deus abençoe cada um de vocês e podem contar com a gente. Né, doutor? Sempre estamos aqui para isso, né? Queridos, felicidades para vocês, um mês abençoado, um Natal de muita paz para vocês e seus familiares, um ano maravilhoso, né? Contem com a gente que ano que vem vai ser melhor, com certeza, tá bom? Sim.
Vocês. Beijo, gente. Tchauzinho. Tchau, gente.